onde vai o poder do nosso cérebro? No Globo Repórter de hoje, as últimas descobertas sobre o órgão que comanda a nossa vida, o soro da memória. Pesquisadores ensinam a fazer em casa a bebida que ajuda a não esquecer. Ficção ou realidade? Você sabia que o cérebro já pode comandar máquinas com a força do pensamento? Você vai ouvir o som de um cérebro em atividade e saber por que as vítimas da epilepsia sofrem mais com o preconceito do que com a própria doença. Musculação, ginástica mental, ela fortalece os neurônios e reaviva a memória. Médicos ensinam como fazer o teste que identifica um AVC, o acidente vascular cerebral, na hora em que ele acontece. E uma revelação: como o cérebro faz para registrar para sempre as nossas lembranças mais importantes. Rio de Janeiro, década de 20. A cidade maravilhosa nos arquivos da Cinemateca, nos livros de história, imagens de um tempo inesquecível, em branco e preto. Mas nas memórias de Dona Maria Augusta, elas estão fresquinhas, cheias de cores e detalhes, aos 93 anos de idade. Eu me lembro quando foi declarada a guerra. Neurônios afiados. Quem não gostaria de chegar a essa idade como ela? Vi. Conheci o Corcovado sem estátua. Isso eu vi. Grandes vultos do passado, nas lembranças de Dona Maria, parecem velhos conhecidos. Ele tinha um chapéu assim meio inclinado. Era um homem baixinho, magrinho, esquisitinho e que ficava vendo as crianças brincarem. Mas como nunca ninguém contava às crianças quem era, né? Eu não sabia quem era. E quem? Santos Dumont. A senhora viu o Santos Dumont? Cansei de ver, sentado ali. Os avanços da medicina estão fazendo o homem viver mais e melhor. Mas às vezes o cérebro não acompanha, falha, sofre com as chamadas enfermidades da velhice, como o Alzheimer, a doença do esquecimento. Para vencer esse mal, a ciência está diante do seu maior desafio: decifrar o enigma do órgão que comanda nossa existência. Desde os primeiros passos, das primeiras palavras da infância, a uma vida repleta de realizações, de experiências e memórias. Tudo o que se vive passa pelos misteriosos caminhos do cérebro. Segundo os cientistas, o amor, o ódio, o trabalho, até um simples movimento de dedo de mão ou um passo que a gente dá podem ser traduzidos em impulsos elétricos e químicos que acontecem dentro da nossa cabeça. São bilhões de neurônios formando um intrincado labirinto que a ciência tenta desvendar há 5.000 anos. Uma parte desse extraordinário mapa da vida nós começamos a percorrer juntos agora. Nosso cérebro é resultado da vida que levamos. A diferença entre a lucidez e a demência pode estar na nossa rotina, até mesmo no que comemos. Mas e o que bebemos? Nos laboratórios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, cientistas pesquisam o soro da memória, um líquido que pode fazer a sua cabeça funcionar melhor. Concentra componentes poderosos, uma espécie de banquete natural para os neurônios. Tem proteínas, peptídeos, que são pequenos fragmentos de proteínas, e lipídios. Todas essas substâncias, cada uma do seu jeito, da sua forma, dependendo da sua função, elas atuam ajudando os neurônios a fazer suas redes. Então, elas atuam num momento importante do neurônio, que é a formação de sinapse, que é quando justamente a gente, digamos assim, catalisa tudo aquilo que a gente viu durante o dia, a gente aprendeu. Então, de noite, quando é que a gente aprende o conteúdo? Durante o sono, basicamente. Mas de onde vem essa poção quase milagrosa? Do soro do leite. O soro de leite, o que é o soro de leite? O soro de leite é a parte líquida do leite. As pessoas podem perguntar, mas como se o leite todo é líquido? Sim, ele é líquido, mas ele é uma emulsão de várias substâncias dentro de um líquido. A gente separando essa parte branca, fica a água do leite. Ciência pura que dá para fazer em casa. Mas atenção, não é qualquer leite que carrega o segredo do soro da memória.
Leite de caixinha e em pó não funciona. De acordo com os cientistas, o processo industrial acaba com os preciosos ingredientes que agem no cérebro. A pesquisadora recomenda o leite em saquinho, tipo A ou B. Anote aí a receita do soro. Para cada litro de leite, misture o suco de um limão inteiro. Deixe descansar de 4 a 12 horas, até coagular. Depois, separe a parte sólida da líquida com uma peneira bem fina. O que sobra é o soro da memória. É um gosto de água com limão. Ele é insípido, ele não tem gosto. Que efeito me faz isso? Um gole não te faz grande efeito, não te faz efeito. O importante desses alimentos que servem como coadjuvante da saúde é que eles sejam consumidos com tempo. Então, em 3 meses, já tem estudos mostrando que tu notas uma diferença na questão da memória, na questão do sono. Então, tomando 3 meses, 100 ml ou meio copo antes de dormir, faz uma diferença interessante, que as pessoas podem já sentir essa diferença. Eu vou conseguir fazer o que melhor? Tu vai conseguir descansar melhor, tu vai deixar o teu cérebro mais tranquilo, tu vai conseguir, em consequência disso, também ter uma melhor aprendizado de tarefas que tu estejas fazendo na tua vida como um todo. Dura de 3 a 5 dias na geladeira. Também pode ser congelado. O processo é bem parecido com o que acontece nas fábricas de queijo. Mas qual é o destino dos milhões de litros de soro que o Brasil produz todos os dias? Na Europa, por exemplo, o soro do leite tem destino nobre. Ele é transformado em pó e adicionado a massas e biscoitos e também vendido nos mercados como bebida para crianças e adultos. Aqui no Brasil, apesar da ciência já conhecer os poderes do alimento, o soro da memória acaba, na grande maioria das vezes, assim, jogado aos porcos. Só nesta fábrica de queijo são 70 toneladas por mês, que vão para o carro-pipa da fazenda de Dona Carmen, em Marques de Souza, Rio Grande do Sul. Todo dia tem carregamento. Dona Carmen, aqui tem quantos mil litros? 4.000 litros. E custa quanto 4.000 litros? 20 reais. 20 reais? 20 reais os 4.000 litros. Isso É muito barato. É barato, mas é uma ajuda que a gente faz para laticínios. É uma ajuda? Então, é uma ajuda. Se quisesse, podia conseguir de graça. Sim, poderíamos conseguir de graça porque eles têm problemas no meio ambiente. Eles têm que... Sobra e eles têm que estar sumiço nesse produto. Bem dizer, então, é um tipo de lixo. Isso, é um lixo. É um lixo da laticínios. Mas o soro sozinho não faz milagre. Neste laboratório da PUC, no Rio Grande do Sul, a equipe do professor Ivan Esquerdo fez uma descoberta surpreendente. A diferença entre as lembranças que ficam e as que desaparecem para sempre pode depender do que acontece 12 horas depois. São as 12 horas mágicas da memória. Nossos cientistas descobriram que esta área, o hipocampo, produz uma substância que consegue encontrar 12 horas depois, no meio da gigantesca teia de neurônios, as conexões exatas que formam cada lembrança. Se você reviver de alguma forma essa lembrança, exatas 12 horas depois, a substância produzida pelo hipocampo faz as conexões se tornarem permanentes. A primeira coisa, se você está interessado em algo que acaba de aprender, bom, pense nisso durante o resto do dia, entre outras coisas, 12 horas depois. Tá? Automaticamente o cérebro vai fazer isso. E se você não está interessado, não pense mais no assunto. Aprendeu, tá, esqueceu, tá. A regra das 12 horas, descoberta nos laboratórios brasileiros, identifica um dos mais sofisticados mecanismos da memória. Mas para os que lutam contra os vazios do esquecimento, a ciência também tem como dar uma forcinha. E essa é para quem está disposto a suar a camisa. 1, 2, 3, 4. Os equipamentos de musculação sempre foram usados para modelar o corpo, definir os músculos, melhorar a silhueta. Mas agora, os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo descobriram que na academia também dá para exercitar os neurônios. Definitivamente, a ciência derrubou aquele mito preconceituoso de que quem tem músculo não tem cérebro.
Oxigênio. Puxa o ar, solta o ar. Peso pesado. Os pesquisadores, esses de jaleco aí no meio da academia, anotam tudo, não perdem nenhum detalhe. Aliás, esta não é uma academia. É um laboratório avançado de pesquisa para estudar cérebros com mais de 60 anos. O que você está fazendo na sua cabeça aqui? Aqui? Tô pondo ela para funcionar, que tá parado, meu amigo. Tá desenferrujando. Tá. Essa é a sensação? Essa é a sensação. Os resultados do suor que desenferruja a cuca são medidos nesta sala. Depois de puxar ferro, hora de encarar os testes de memória do professor Ricardo. 6, 2, 9. 926. Muito bem, seu Shen. As conclusões são reveladoras. Quem faz exercícios durante a vida tem menos chance, por exemplo, de desenvolver o mal de Alzheimer. E a memória sai ganhando. Adianta alguma coisa fazer exercício depois, quando você está mais velho já? Quer dizer, não fiz exercício a vida inteira. E aí eu chego lá com 60, começo a fazer alguma atividade física. Qualquer atividade física ajuda? Claro. Inclusive no nosso estudo, 6 meses foi o suficiente para indivíduos que nunca fizeram musculação melhorar a função cognitiva. Quer dizer, em 6 meses a memória melhorou? Já melhorou. Para quem nunca fez. Isso daí já mostra que, mesmo se você deixar de fazer a vida inteira e começar a fazer a partir do momento que você é idoso, já vai ter uma melhora. Já vai ter um ganho. Os pesquisadores acreditam que a oxigenação do sangue provocada pelos exercícios atua no cérebro. Mas para o Sr. Chan, entrar na academia foi como embarcar numa máquina do tempo. Cada vez que o senhor senta nessa cadeira, começa que viagem. É como se estivesse gravando num vídeo, né? Por isso que o videotape é aquele negócio, você lembra de tudo, olha o que eu fiz, que deixei de fazer. Você tá entendendo? Isso é muito bom. Uma boa viagem. A viagem em busca da memória perdida na velhice já levou os cientistas a uma certeza. A falha de uma única enzima, a telomerase, seria responsável pelo envelhecimento de todos os circuitos cerebrais. Talvez, se a gente conseguir regular ou controlar os mecanismos de ação dessa enzima, a gente consiga dar um salto na expectativa de vida humana aí para os 120, 150 anos de idade. Estaria nessa enzima a explicação para a extraordinária memória de Dona Maria Augusta? Enquanto os cientistas investigam, ela escreve. Quer passar para as próximas gerações tudo o que testemunhou na vida. Qual é a sensação que a senhora tem de carregar na cabeça o que hoje muita gente aprende só no livro da escola? É uma sensação muito gratificante, sabe? Porque eu vivi aquilo. Quanto cabe ainda dentro dessa sua cabeça? Sei lá. 93 anos de idade. Sei lá. Quanto tempo? Tem espaço aí? Quem pode garantir? Acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil. Médicos ensinam como se faz o teste que identifica um AVC na hora em que ele acontece. Daqui a pouco. Minutos que podem salvar. Uma pequena artéria do cérebro entupiu ou se rompeu. Enquanto médicos correm para tentar abrir caminho na circulação sanguínea, milhares de frágeis neurônios estão morrendo, literalmente sufocados pela falta de oxigênio. É o temido AVC, acidente vascular cerebral. No ano passado, esta cena se repetiu 168 mil vezes no Brasil. 30 mil pessoas não sobreviveram. Não há tempo a perder. Tensão nos corredores da emergência do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Levante o outro braço. A senhora consegue levantar o outro braço? Tomografia pronta em minutos. Na sala dos exames, a primeira surpresa. A situação é grave. 74 anos de idade. Este não é o primeiro AVC dela. Quantos o senhor está enxergando? Tem um aqui, um outro aqui, nessa região.
dessa área preta aqui, e existe um outro aqui. Pelo menos 3 infartos prévios. E agora ela está fazendo um novo infarto no cerebelo. Você está chamando de infarto, é isso mesmo? O AVC é um infarto cerebral. É a mesma coisa que acontece no infarto do coração, que é uma obstrução, um entupimento da artéria coronária no coração. No AVC existe um entupimento de uma artéria cerebral. Então, acidente vascular cerebral também pode se chamar de infarto cerebral. E ela nem sabia. E ela nem sabia. Nem ela e nem o médico dela. José lembra da mãe reclamando de tonturas e de dor de cabeça e também do que ouviu quando esteve no consultório. Suspeita de labirintite. Labirintite. É, isso que ele falou, né? Então, e aí passou o remédio. Você sabia como é um AVC, o que acontece? Não. A surpresa de José foi a mesma do Dr. Otávio Pontes Neto. Ao concluir uma pesquisa reveladora, de cada 10 brasileiros, 9 não têm nenhum tipo de informação sobre a doença que mais mata no país. Por isso, aprender a identificar o AVC a tempo pode salvar uma vida. Primeiro é pedir para a pessoa dar um sorriso, né? Você pede para a pessoa dar um sorriso e você verifica que um lado da boca não está mexendo. E o outro? O segundo é pedir para o paciente levantar os 2 braços. Então, se existe uma queda de um braço, isso é o sinal de alerta de AVC. E o terceiro teste é pedir para o paciente falar uma frase. A gente sugere o Brasil é o país do futebol. Uma frase simples. Uma frase simples. Se a pessoa tiver dificuldade para pronunciar essa frase ou não conseguir entender o comando, é um sinal de alerta para AVC. E o socorro é uma corrida contra o tempo. Em um AVC, os neurônios só aguentam 4 horas antes de começarem a morrer. Em Porto Alegre, Ricardo teve sorte. Estava sentado aqui, daí, na verdade, eu levantei, senti a primeira... Nesse ponto aqui. Senti a primeira tontura, caí de novo, sentado. Aí, quando eu levantei para ver se eu estava bem, na verdade, né, fui até a pia. Aqui eu já botei o copo e não vencia a pia, não consegui botar. Aí o copo quebrou. AVC aos 29 anos de idade. A extensa área afetada no cérebro era o prenúncio de sequelas irreversíveis. Fala comprometida? Movimentos limitados? Como seria a vida de Ricardo dali para frente? Sem querer, a mais pura sorte pôs o bancário no caminho de uma pesquisa inovadora. No hospital para onde ele foi, trabalhava o Dr. Maurício. Como é que estão as coisas? O médico lidera uma equipe que investiga o que aconteceria se fossem injetadas células-tronco numa região do cérebro atingida pelo AVC. Ricardo conseguiu uma vaga no grupo de 20 voluntários que se submeteram à experiência. Normalmente, de 50% a 70% das pessoas que têm AVC não sobrevivem. Mas metade das pessoas tratadas com células-tronco pela equipe do Dr. Ricardo apresentaram uma inexplicável melhora de 100%. Preste atenção nestas imagens. Foram feitas na semana em que Ricardo teve o AVC. Fala comprometida. Capacidade de escrever perdida. Quem diria que esta é a mesma pessoa 3 anos depois? Nada vai nos separar. O que devolveu Ricardo à vida normal depois de ter quase 1/4 do cérebro comprometido pela falta de oxigênio? Nem o pesquisador sabe ao certo o que aconteceu. Dá para dizer que esse resultado está diretamente ligado ao tratamento com células-tronco? Não. Nós só podemos dizer que nós observamos esse resultado e que esse resultado, em geral, não se observa. A equipe de cientistas tenta agora decifrar que poder oculto nas células-tronco pode ter possibilitado a recuperação de Ricardo. Ele continua a ser observado pelo médico, que avisa. Apesar do aparente milagre, a ciência ainda não está nem perto de transformar as células-tronco em remédio contra o AVC. Ou seja, existe um longo caminho entre o início dessas pesquisas e um resultado prático para que a população tenha real benefício, que é o que nós esperamos. A medicina já sabe, o melhor tratamento para o AVC ainda é a prevenção. Menos estresse, controle da pressão sanguínea, exercícios e uma vida longe do cigarro. Tudo isso ajuda. Mas existem outras doenças do cérebro que vêm sem aviso.
Sempre foi difícil de encontrar seu Silas parado em casa, frequentador das peladas de futebol ali da quadra, ou então dos jogos de dominó com os amigos, naquelas mesinhas. Ir à padaria, missão para o seu Silas. Ir ao banco, levar alguém no médico, reunir pessoalmente todo o time de futebol do bairro para os campeonatos de domingo. Bater perna por aí sempre foi um dos maiores prazeres de seu Silas. Mas aí, em 2001, surgiram os primeiros sintomas do mal de Parkinson. Há 2 anos, a doença se agravou, prendeu seu Silas dentro de casa e trouxe a tristeza de ter que acompanhar a vida agitada dos amigos só pelo álbum de fotografias. As fotos eram para lembrar dos momentos de vitória, de alegria, mas por quase 7 anos viraram as únicas companhias de um homem que definhava. Eu sempre joguei bola, sempre tive um fôlego danado, jogava terça, quinta, sábado, domingo. De figura fácil nos campinhos do bairro, a prisioneiro na própria casa. Quando a depressão aumentou por causa do mal de Parkinson, foi a médica que sugeriu. O caso dele era indicado para a cirurgia. Seu Silas faz parte de um grupo de pacientes seleto. Por ano não passam de 100 o número de pessoas que entram no centro cirúrgico para tentar eliminar os tremores do mal de Parkinson. Vamos acompanhar um desses casos no Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Quem está na maca é seu Rubens, 58 anos. Bom, agora já são 15 para as 10 da manhã, os médicos já prepararam o seu Rubens para a cirurgia. O que eles vão tentar fazer aqui é encontrar uma pequena área dentro do cérebro dele, que tem pouco mais de 2 milímetros de comprimento. Ao encontrar essa posição, os médicos vão tentar desligar os neurônios para fazer parar os movimentos involuntários do seu Rubens. Ele vai ficar acordado o tempo todo, ajudando os médicos. Não há como entrar no cérebro sem ser abrindo caminho pelo crânio. Mesmo assim, anestesia local, só para a superfície da cabeça. Lá dentro, o cérebro, apesar de frágil, não dói. Assim, os médicos podem introduzir, sem que o paciente sinta, essa agulha de quase 30 centímetros que gera impulsos elétricos diretamente nos neurônios desejados. Mostra onde é que você quer chegar. Esse ponto aqui. Ali? Você tem que atravessar o cérebro inteirinho para chegar ali? É. Como é que o senhor vai saber que o senhor chegou no ponto que o senhor quer? Nós vamos estimular e nós vamos ver. Através de pequenos estímulos elétricos em sequência, os médicos vão posicionando a agulha. Opa, ela passa perto da região da visão. O doutor pede ajuda para seu Rubens. Fecha os olhos e eu vou estimular, o senhor vai falar assim, se o senhor sentiu um clarão, entendeu? O senhor sentiu? Não. Vai um pouquinho para baixo. Depois de 2 horas, o ponto exato é encontrado. O aparelho é regulado para a temperatura na ponta da agulha subir a 60 graus por 1 minuto. Os neurônios com defeito são eliminados. E a perna de seu Rubens, veja, parou de tremer. Vamos levantar o braço. Abre e fecha. Tá. Não tem mais o tremor nem nada, né? Tá fácil de mexer? A mão tá ótima. O pé, como é que ficou o pé? Mexe o pé. Os tremores se foram, mas a doença continua. O mal de Parkinson não tem cura e a operação só adia o reaparecimento dos sintomas. Quase sempre eles voltam em 5 anos. Mesmo assim, quem enfrenta o centro cirúrgico ganha bem mais do que a firmeza temporária dos movimentos. Seu Silas, que a gente conheceu antes de mostrar como é a cirurgia, também passou por tudo isso. Sem os tremores, agora pôde abrir de novo, sozinho, o portão da própria casa e ganhar de volta a liberdade nas ruas do bairro. É na padaria, a poucas quadras dali, rodeado pelos amigos, que se percebe. O sorriso no rosto e a alegria no olhar revelam que já não há limites para o zagueiro dos Campinhos de São Miguel Paulista. O zagueiro tá de volta aí, segura aí, meu. Por que as vítimas da epilepsia sofrem mais com o preconceito do que com a própria doença? Veja a seguir. Auxiliar administrativa, dona de casa. Ó, eu fiz, ninguém tomou. Ai, que raiva.
marido, 2 filhas adoráveis, turma exigente. Vai escovar o dente. Bem-vindo à rotina de Iberê, 39 anos. Ela tem epilepsia, uma doença causada por uma descarga elétrica curta e intensa, provocada por um grupo de neurônios com defeito dentro do cérebro. Normalmente, os sinais entre as células são muito fracos. Na epilepsia, a descarga é tão forte que se espalha por todo o cérebro. E por alguns minutos, a pessoa literalmente perde o comando sobre si própria. Essa vida normal, parecida com a de todo mundo, é o lado desses doentes que quase ninguém vê. Ou que quase ninguém quer ver. 30 anos vividos à sombra da epilepsia e... Você não vai. Essa corrida toda aí? Não, você não lembra. Você lembra de quê? Que se você tem que correr, correr e correr. Você tem que fazer as coisas porque o dia tem 24 horas só. Toda essa segurança, essa autoconfiança de supermãe, comandante do próprio lar, demorou para ser conquistada. A epilepsia, que hoje é pequeno detalhe na vida dela, já foi um fantasma, capaz de meter medo e afundar Iberê no profundo lago negro do preconceito. Qual foi a hora que mais te doeu? Coisas que você ouviu dos seus amigos que mais te doeu? Que você não esquece, que até hoje está lá. Ah, você vai ficar com ela, que ela fica aí tendo desmaio, tendo coisa aí. Eu tinha que provar que eu era igual a eles. Então eu tinha que beber igual a eles, fumar. Aí eu não aguentava muito, aí eu ia para outros espaços, mas eu fazia de tudo. Aí o que acontecia? No dia seguinte, Convulsão. eu tinha convulsão. Vanderlei, o marido, revela na hora da entrevista que muitas vezes poupou Iberê dos comentários mais maldosos de amigos e até da própria família. Que frases você ouviu que você não esquece? Mas ela tem esse problema, isso aí pega, isso aí, tudo aquilo de tipo de preconceito, falta de conhecimento. Ah, isso aí é coisa de... ela recebe espírito, ela é doente da cabeça. Você sabia que tinham dito isso pra ele? Não, tô sabendo agora. Coisas absurdas. Até na empresa onde trabalhava, a epilepsia fez toda a diferença. Aconteceu de eu ter convulsão lá. No trabalho? Aí depois eu perdi o emprego. Isso aconteceu? Aconteceu. Qual foi a desculpa que te deram? Falaram que vai ter corte de funcionários. E a única que saiu? Foi você. As convulsões podem ser controladas com remédios, tem tratamento. Mas e o preconceito, a desconfiança da sociedade? Quem trata? Iberê participa de encontros regulares organizados em São Paulo pela Associação Brasileira de Epilepsia. Aqui eles dividem angústias, ouvem conselhos da advogada, que também tem a doença. Descobrem que precisam lutar muito contra a ignorância dos outros sobre a epilepsia. Uma imagem negativa que vem desde a Idade Média. Naquela época se atribuía que fosse uma possessão demoníaca, né? E hoje ainda e se hoje em pensa dia assim? ainda se pensa nisso. Tem muitas pessoas que antes de procurar um médico, eles procuram auxílio espiritual. A gente não pode proibir que as pessoas façam isso, mas de qualquer forma o tratamento médico existe. E nesse caso não é um problema espiritual, é um problema médico de saúde pública. É um distúrbio médico, tem tratamento e que ele vai ser então passível a um tratamento e a pessoa pode ser inserida na sociedade. O grande segredo do tratamento é tentar descobrir onde estão os neurônios causadores das descargas que confundem o cérebro. Nesta sala, o Dr. Sakamoto mantém uma espécie de Big Brother médico. Monitores de vídeo e de ondas cerebrais acompanham pacientes 24 horas por dia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Cada rabisco no gráfico representa a atividade de neurônios específicos. Se as linhas se alteram, é sinal de que uma crise pode estar a caminho. Na hora de começar a entrevista com o médico, o alarme soa. Ó, tá tocando aqui alguma coisa. Não, é o alarme da crise. O paciente, quando ele sente algum sintoma, ele aperta um alarme. Os médicos correm
precisam injetar um líquido radioativo que revela os neurônios com defeito. Alarme falso. As descargas não chegaram a se espalhar pelo cérebro. A observação vai continuar. Com o avanço da tecnologia, vieram os equipamentos digitais e tomógrafos poderosos. Agora os médicos podem enxergar grupos de neurônios tão pequenos quanto um grão de arroz. Façanha impensável há pouco tempo, no fim do século XX. Lesões na dimensão de milímetros, né? Isso é extremamente importante, porque essas pequenas lesões, elas não são tão inocentes quanto a gente pensa. Uma vez identificadas, as lesões podem ser retiradas por cirurgia. O que é mais crítico para o tratamento cirúrgico dar certo é a gente retirar não para onde a descarga se propaga, mas é onde ela começa. A gente tem que tirar o gatilho da crise. E se a gente detecta ainda antes do paciente sentir qualquer coisa, é porque nós estamos muito mais próximos da origem. Mas a cirurgia, que pode quase que eliminar a epilepsia, só serve para 3 de cada 10 vítimas da doença. A operação só é indicada se não houver risco, por exemplo, da perda da visão, da fala, da audição ou de movimentos do corpo. Para Michela, a cirurgia serviu para a saúde e também como libertação. As pessoas fazem a gente se sentir incapaz. A epilepsia, infelizmente, no trabalho, um dos piores problemas é o trabalho. Por quê? Porque as pessoas realmente, às vezes assim, por mais que você seja competente, que você faça tudo direitinho, se acontece uma vez, a pessoa vê, a pessoa já quer deixar de lado, já acha que você não dá conta, que você não é capaz. Para você entrar no emprego, você não pode falar que tem epilepsia, senão você não entra. Tem que esconder. Tem que esconder. Quer dizer que no fundo, essa cirurgia, além de ser uma solução para a sua saúde, ela está, de uma certa forma, limpando o currículo. Exatamente, com certeza. É isso? Essa sensação que você tem? Exatamente, é isso que acontece. Ficção ou realidade? Você sabia que já é possível mover uma máquina com a força do pensamento? Daqui a pouco. Em Porto Alegre, o cientista reconstrói circuitos do cérebro perdidos para sempre. Em São Paulo, uma coleção de amostras de cérebros única no mundo está ajudando a apontar até onde pode ir nossa capacidade mental. E neste laboratório, a ficção científica do cinema está virando realidade pelas mãos de um torcedor fanático do Palmeiras. Nem na hora do futebol o cientista deixa de lado suas teorias. Não tem meio de campo, esse é o problema. Não tem quem cria a jogada. Pois um dos maiores lances da ciência brasileira está saindo da mente de Miguel Nicoleles, 47 anos. O maior craque da nossa atual seleção de cientistas, cotado até para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Já pensou poder comandar máquinas usando só a força do pensamento? Nicoleles já. No Laboratório de Neurociências do Hospital Sírio-Libanês, ferramental de oficina mecânica. Mas não se engane, a tecnologia aqui é de ponta. Pontinhas bem pequenininhas. O conjunto de antenas visto pelo microscópio é parte da pesquisa de uma vida. Este é o implante neuronal, um aparelho feito para ser inserido no cérebro, bem parecido com antenas de rádio comuns, mas com uma diferença. Ele ouve outro tipo de música. Este é o som dos neurônios em atividade. A gente parece que está ouvindo só barulho, né? Não, mas não é barulho não. Essa é uma verdadeira sinfonia. É uma sinfonia cerebral. Ela é a música que define a essência de cada um de nós. O equipamento monitora um implante que está no cérebro de uma das várias cobaias usadas pelos cientistas, como a macaca Aurora. Aqui, ela está oculta atrás da imagem de um braço mecânico. A macaca move a bolinha branca na tela da TV usando um controle de videogame, veja. O implante capta os sinais dos neurônios, transformados em comandos para mover o braço mecânico, a 1000 quilômetros do laboratório. Agora, Nicoleles foi mais além. Você vai ver uma reprodução da experiência mais espantosa da equipe.
A imagem da macaca com um implante no cérebro foi substituída por computação gráfica. Os comandos cerebrais dos movimentos dela foram captados e usados para comandar este robô. De repente, a macaca que acompanhava o boneco mecânico por um monitor percebeu que não precisava mais fazer os movimentos, não precisava mais andar e passou a mover a máquina só com a força do próprio pensamento. O próximo passo é fazer um implante desses captar os sinais de neurônios vindos de cérebros humanos. A sua intenção é pegar esses sinais e colocar para fora do corpo? Isso. Foi exatamente o que a gente fez, usando esses mesmos sinais, transmitir essa intenção voluntária de gerar movimento para um artefato mecânico se mexer. E no futuro o senhor pode usar esses sinais para mover qualquer tipo de maquinaria ou prótese à distância, sem dúvida. O implante neuronal que pode no futuro devolver os movimentos a paraplégicos também pode, na teoria, fazer um homem multiplicar os sentidos, usando, por exemplo, a internet. Será que no futuro eu posso dizer que eu vou poder ter o meu robô particular que vai fazer coisas que eu não quero fazer? Só comandando com a força do cérebro? É possível isso lá no futuro, daqui a 100, 120, 150? Talvez até seja conceitualmente possível, eu acho que seria meio chato. Tiraria um pouco do prazer da experiência. A sensação vai ser mais real. Se o senhor pudesse descrever agora, como é que o senhor imagina que seria? Como seria? Seria como se você realmente está aqui, mas você ter a sensação que você está caminhando por entre os corredores do Vaticano ou do Museu do Louvre. Vendo, tendo uma experiência sentindo cheiros, real, sentindo o que é estar lá, né, sem estar lá. De certa maneira, essa concepção ela não é real ainda, mas em teoria ela um dia pode vir a ser real. Em Porto Alegre, em vez da multiplicação de sensações, os cientistas entram no cérebro para multiplicar as células. Durante décadas, sempre aprendemos que as células nervosas, uma vez danificadas, não podiam ser substituídas. Por isso, lesões graves nos neurônios costumam ser irreversíveis. Mas aqui, no Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC, no Rio Grande do Sul, cientistas estão começando a desafiar os limites do conhecimento. Refazer conexões perdidas, multiplicar células dentro da cabeça dos pacientes, transformar morte em vida, alquimia biológica? Nada, é só mais uma amostra do poder das células-tronco, capazes de se transformar em vários tipos de células. A equipe do Dr. Jaderson usou células-tronco da medula para formar redes de neurônios novinhas em folha no cérebro de ratos com epilepsia. A região afetada foi retirada e no espaço vazio que ficou ali no cérebro, no buraco, ele conseguiu refazer as intrincadas conexões neuronais. Como é que se faz para esse novo neurônio fazer a mesma coisa que o outro fazia? Isso é importante. Quer dizer, a pergunta que fica, se eu restabeleço o circuito, será que eu vou ter a mesma qualidade de desempenho? A mesma função? A mesma função? Essa é uma pergunta que fica. O que nós verificamos em animais de experimentação, então, que tem funções muito simples, de que ele consegue recuperar 70% a 80% da função perdida. Agora, no caso do cérebro humano, ele é bem mais complexo. As ligações são mais complexas. Exatamente, é bem mais complexo. E isso tem uma série de outras implicações. Nós não sabemos exatamente se guardarão todas as informações que o indivíduo tinha previamente. O procedimento já foi feito pela equipe do Dr. Jaderson em uma mulher com epilepsia. Segundo ele, as crises desapareceram depois que as novas células nervosas ocuparam o lugar deixado pelas antigas, defeituosas. Mas será que a perda natural de neurônios durante a vida pode influenciar no aparecimento de doenças como o Alzheimer e o mal de Parkinson? Nestes corredores da Faculdade de Medicina da USP pode estar a resposta. No banco de cérebros. 3.000 amostras de brasileiros que morreram depois dos 50 anos e que não tinham problemas neurológicos aparentes. Na hora da doação, os pesquisadores fazem também um questionário para a família. Descobrem hábitos, comportamentos, alimentação, trabalho
Detalhes de uma vida inteira que depois são relacionados às estruturas cerebrais encontradas. A memória ela não depende só do que se faz na terceira idade, ela depende do que se fez ao longo da vida inteira, de todas as habilidades, todos os comportamentos que foram sendo desenvolvidos ao longo da vida. Então, ao longo da vida é como se você fosse criando uma reserva, criando uma poupança para te proteger numa fase de sobrecarga que pode vir na terceira idade. E a sua reserva? Como vai? Meditação, a terapia que relaxa o cérebro e nos ajuda a encontrar soluções para todos os problemas. Daqui a pouco. Olhos fechados, respiração lenta e profunda, busca da sintonia perfeita entre a mente e o corpo, com o pensamento focalizado em uma única coisa, uma frase, uma palavra, um som. Segundo os praticantes da meditação transcendental, esta é a melhor maneira de regular o cérebro na capacidade máxima. Minutos, horas se passam. Parece que estão dormindo sentados. De repente, o professor ordena: hora de voltar. Jai Gurudev, abrimos os olhos devagar. Todo mundo bem? Pergunta importante: a saída do relaxamento precisa ser feita aos poucos. Eles garantem: o cérebro melhora depois da meditação. É um repouso único que você tem. A qualidade desse repouso é um repouso que ele é 2 vezes mais profundo que o sono. Repouso da mente que transformou a vida dessa psiquiatra. Vida agitada entre hospitais, a família e os consultórios. 4 empregos, 3 filhos, um só cérebro dominado pelo estresse. Às vezes o acúmulo de estresse é tão grande que basta uma palavrinha, basta uma coisinha acontecer, E o que o cérebro faz? A pessoa já explode, né? Chegava no fim do dia, como é que você estava? Muito cansada. Exausta mesmo? Exausta, não dormia bem, não tinha aquela sensação de descanso. Depois de começar a praticar a meditação, ela diz que tudo isso ficou para trás. Vera explica: a meditação harmoniza as ondas cerebrais. Com a mente relaxada, livre da confusão de pensamentos que temos a todo instante, o cérebro aproveita a folga para descobrir novos caminhos no emaranhado de conexões. Você potencializa as conexões neuronais. Ou seja, os neurônios se conversam mais. Sim, porque ele está mais relaxado, as ondas mentais estão mais tranquilas. Quer dizer que a resposta está lá. A capacidade de resolver está toda lá. Mas você não estava deixando isso acontecer devido às tensões. Então, né? dá para colocar o cérebro para trabalhar para a gente. Com certeza, sem esforço. Muita gente confunde meditação com prática religiosa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A meditação é uma técnica para você ter sucesso na sua atividade, tá? Ou seja, você fazer da melhor forma possível tudo aquilo que você tem que fazer na sua vida com o máximo de eficiência e sem gastar tanta energia. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Cada dia que eu medito, você passa a ouvir simplesmente o seu corpo e a sua mente. Isso te ajuda em quê? Me torna uma pessoa mais preparada para a vida. Eu me sinto mais preparada para buscar a felicidade. Quer saber mais sobre o cérebro? Na nossa página na internet começa agora um bate-papo com o pesquisador Jaderson da Costa, neurologista da PUC do Rio Grande do Sul. Participe. E agora uma correção. Na semana passada, no programa sobre pesca, dissemos que a captura do mero é tolerada quando ela não é intencional. Mas a pesca desse gigante dos nossos mares é proibida em qualquer circunstância. A espécie é protegida pela legislação ambiental. Quando capturado, mesmo por acaso, o mero deve ser devolvido ao mar, mesmo que já esteja morto.
Uma boa noite para você e até a próxima sexta.